Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Meu querido irmão, no vídeo de hoje eu quero responder a pergunta de um seguidor. Boa tarde e paz de Cristo, meu irmão. Primeiro de tudo, quero te dizer que estou aprendendo muito com seus vídeos. Estou saindo de uma igreja evangélica muito conhecida e rígida. Gostaria muito de voltar para a Igreja Católica. Tá meio difícil porque ainda tenho umas dúvidas e a maior de todas é sobre a Eucaristia. Fico pensando o porquê somente os sacerdotes participam do sangue e do corpo de Jesus e a Igreja só participa do corpo, que é a hóstia. Por favor, se você puder me ajudar, me responda, por favor. Agradeço muito. Meu irmão, eu é que agradeço a sua participação aqui no nosso canal. Eu acredito que você já deu um grande passo ao perceber que os elementos, o pão e o vinho, depois da bênção do sacerdote, se tornam corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, já que as igrejas protestantes reduzem isso a simplesmente comer pão e beber suco de uva. Então, parabéns por ter essa percepção, que, diga-se, não é própria de protestantes. Nós católicos podemos comungar tanto o corpo, a hóstia, quanto o sangue, o vinho. Mas muitas vezes comungamos apenas a hóstia, porque a doutrina da Igreja da Transubstanciação ensina que a hóstia consagrada já contém o corpo, o sangue, a alma e divindade do nosso Senhor Jesus de forma completa. Então, recebendo a hóstia, nós já estamos recebendo Cristo por inteiro. Em alguns lugares onde é comungada apenas a hóstia, pode ser por razões litúrgicas, como definido no Concílio de Trento em 1551, devido ao número, por exemplo, de pessoas e à facilidade de distribuição. Mas eu quero compartilhar esse vídeo do Padre Fábio Marinho, onde ele explica com excelência a respeito da liturgia eucarística. Na abertura do rito sacramental, nós temos a oferta do pão e do vinho, porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele tira do altar o cordeiro, os animais. Não se mata mais, não se imola mais os animais. A partir de agora, é o próprio Cristo que se dá nas formas de pão e vinho. Porém, este pão e este vinho, ao longo da oração eucarística, conforme o sacerdote vai fazendo as preces e intercedendo pela Assembleia sobre aquelas oferendas, aquele pão e aquele vinho vão tendo o milagre da transubstanciação, de maneira que os nossos olhos veem pão, porém o Espírito enxerga a carne. Então nós comungamos este pão e este vinho, visível aos olhos, mas que diante do nosso Espírito é carne e sangue de nosso Senhor. No momento em que eu apresento o pão e o vinho sobre o altar, é o momento em que eu estou colocando também as minhas intenções pelas quais este sacrifício será oferecido. Então, o simples gesto de estar na igreja neste momento e olhar para o altar nas mãos do sacerdote já é um gesto de oferecimento total de si mesmo. Então não pode passar batido a ponto da pessoa se dispersar, se levantar como, não, esse trabalho é o padre lá no altar sozinho. Não, ele está no altar recebendo as oferendas da Assembleia. Então naquele pão e naquele vinho estão também os meus anseios, as minhas angústias, as minhas esperas e as minhas desesperanças. Tudo está ali. Porque o padre vai, durante toda a oração eucarística, ele vai intercedendo pelas necessidades do povo. Assim como o livro do Levítico, que é o livro dos sacerdotes do judaísmo, os levitas eram os sacerdotes judaicos, por isso o livro do Levítico é o livro da liturgia judaica. E o Levítico vai deixar claro, o sacerdote, ele oferece um cordeiro. Daí aquele termo muito comum usado no Brasil quando nós falamos do bode expiatório. O que é o bode expiatório? É o cordeiro que é oferecido para morrer no lugar de outros. Então o bode expiatório é alguém que nós vamos usar para substituir a culpa de outro.
Então nós sacrificamos o cordeiro expiatório. O que é a expiação? O perdão, ou a palavra expiação literalmente seria a vingança em nome de. Só que nós não trabalhamos com a ideia da vingança, nós trabalhamos com a ideia da gratuidade. Então Jesus é o grande cordeiro expiatório. Uma vez por todas ele se ofereceu e nele os nossos pecados foram crucificados na cruz juntamente com ele. Então ele expiou os pecados da humanidade. No ofertório nós revivemos isso. O rito judaico ensina que o oferente levava o cordeiro para o sacerdote no templo e o sacerdote então fazia uma oração de transposição da culpa do oferente para o cordeiro. Então, enquanto ele está transferindo os pecados do oferente para o cordeiro, ele está realizando uma prece eucarística, de maneira que ele estende as mãos sobre o cordeiro e pela unção das mãos do sacerdote, ele tem este poder da graça de Deus de transferir os pecados do oferente sobre o animal que será sacrificado. Então ele retira da assembleia este pecado. Por isso que quando o sacerdote ergue as mãos sobre as oferendas, todos se ajoelham, porque naquele momento o pecado da assembleia está sendo transferido para o cordeiro que está no altar. Por isso todos se colocam de joelhos quando o sacerdote ergue as mãos sobre o pão e o vinho. E ele invoca o Espírito Santo para santificar os dons do pão e do vinho, mudando-os em corpo e sangue, para o sacrifício em expiação dos pecados da Assembleia. Por isso a Assembleia se coloca de joelhos. Então, naquele momento em que eu estendo as mãos, eu estou transferindo os pecados da Assembleia para o Cordeiro que está no altar. E o rito judaico vai fazer as preces de intercessão. Tudo que segue a partir daí são preces de intercessão que o sacerdote faz em nome da Assembleia e dele próprio, porque ele também está oferecendo o sacrifício. Ainda que nele haja o Cristo, há também a humanidade do sacerdote que precisa ser perdoada. Por isso, orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai. Então nós oferecemos este sacrifício, eu e a Assembleia, e o próprio Cristo, porque é Ele que se dá. Então, ao estender as mãos sobre as oferendas, todos se ajoelham, porque neste momento o sacerdote recolhe os pecados que vão ser sacrificados no altar. Então, quais são as intenções que devem estar neste sacrifício, sobre este bode expiatório do altar? Que para nós agora é pão e vinho, porque foi isso que o Cristo constituiu na última ceia. Ele retira o sangue dos animais, ele retira o corpo dos animais e traz o pão e o vinho, que são alimentos acessíveis a todos os povos. E a regra do Levítico deixa muito claro: ao sacerdote compete comer a parte maior do cordeiro, porque ele é, além de oferente, ele é o próprio sacerdote. Então, ele age na pessoa de Cristo. Por isso que a hóstia do padre é maior. Porque o pedaço do padre, pedaço em grego é hóstia. Hóstia significa pedaço. Então, o pedaço maior é do padre, que nós chamamos de hóstia magna, hóstia grande. E para os oferentes da Assembleia, os pedaços menores, as partículas, né? A hóstia menor, que é como se fossem os pedaços do cordeiro que cada um deve comer, porque ele está comendo da sua oferenda. Esse é o rito da oferenda, conforme a regra do Levítico. Então Jesus, ele ressignifica todo o ritual judaico. Então, quando você comunga da Eucaristia, que foi consagrada pelas mãos do sacerdote, você está completando o sacrifício de forma agradável. Respondida a pergunta, vamos acompanhar mais um testemunho de conversão para a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Eu sempre fui de família protestante, das duas partes, parte de pai e parte de mãe. E cresci realmente na congregação cristã, né? E a partir daí, eu sempre fui muito ativa lá na igreja. Eu fui auxiliar de jovens por muito tempo. E meados mais ou menos no meio de 2020, eu me intensifiquei mesmo em busca. Eu tinha alguns questionamentos
e fui, né, procurar alguns conteúdos e inevitavelmente estudei a história da igreja. E a partir daí eu me apaixonei literalmente pela tradição. E um detalhe também que me alegrou muito quando eu participei de uma missa foi a questão do véu, que eu tinha, né, essa questão lá na congregação. E quando eu entrei em uma missa e meu coração bateu diferente, e eu vi também as moças com o véu, eu tive certeza que era o meu lugar. Então, nesse período, eu conheci também o Diego, que foi muito importante nessa caminhada. Ele é católico praticante, né? E ele me ajudou muito, me apoiou muito. No início foi muito difícil a aceitação da minha família, né, dos familiares, devido a essa diferença, mas hoje, graças a Deus, eu estou muito feliz. E o meu desejo realmente é que mais protestantes venham a se converter, né, e sentir a alegria que a gente está sentindo, que é inexplicável. Que com essas palavras, com esse testemunho, você possa ter um dia abençoado, é o desejo do meu coração, no nome do Senhor Jesus.